Bom, pessoal, dando então continuidade à nossa série de aulas sobre o R, na aula de hoje nós vamos falar sobre manipulação, no bom sentido, tá? Mas como manusear dados no R. É, eu gostaria que vocês, sempre que fossem trabalhar com data frames no R, tá? Ou utilizar as funções que eu vou mostrar a seguir, vocês lembrem de fazer uma oração a esse sujeito aqui. Tá certo? Com brincadeiras à parte, na verdade ele desenvolveu uma série de funções ele e o seu time desenvolveu uma série de funções que facilita drasticamente a vida de quem trabalha no R, tá? Então, muitas coisas que antes nós precisávamos pensar na sintaxe, utilizando aquela linguagem básica do R, o que eles fizeram na verdade foi desenvolver quase que uma linguagem própria dentro do R, tá? E essa linguagem ela está inclusa no pacote que nós vamos abordar, tá? Que é o Tidyverse. Esse na verdade é uma série, esse pacote ele inclui uma série de pacotes, tá? Entre eles, por exemplo, nós temos o dplyr, que é o assunto da aula de hoje. Dplyr, mas tem outros excelentes pacotes como ggplot, que nós veremos em aulas futuras, o pacote pur, stringr e vários outros pacotes muito bons, tá? E a ideia básica aqui nesses pacotes, ou nessa linguagem, é que as funções que manipulam data frames, tá? Elas sempre atuam como verbos. E alguns verbos muito importantes, tá? Alguns que nós vamos tratar especificamente na aula de hoje, por exemplo, seria o verbo arrange, mutate, antes de mutate, vamos colocar filter, select. Nós vamos ver isso com calma mais adiante, tá? Arrange, filter, select, mutate e summarize. Tá? Você pode fazer aqui com S ou com Z, ele aceita as duas sintaxes. Ok. Então, basicamente, nesses verbos, esses verbos eles vão operar sobre data frames, tá certo? Esses verbos são funções. Então, a ideia desses verbos, então, é que você vai colocar primeiro o nome do verbo. Eu vou usar a palavra genérica aqui, verbo, para me referir a qualquer um deles, tá? Verbo, que é uma função, tá? Qualquer uma dessas funções aqui, ou qualquer outra do pacote. E o primeiro argumento desse verbo é sempre a data frame sobre a qual você quer operar, tá certo? O primeiro argumento é sempre a data frame sobre a qual você quer operar. E os demais argumentos é qualquer outra coisa que você queira para alterar o comportamento dessa função, tá certo? Então vamos começar, por exemplo, com a função arrange. A função arrange, ela ordena linhas de uma df, tá? De uma data frame. Então, se eu quiser utilizar a função arrange, ela é um verbo, então o verbo na verdade é arrange. Tudo minúsculo, tá? Não consigo escrever minúsculo. Arrange e em seguida a data frame. E aqui então nós vamos colocar como é que nós queremos ordenar essa data frame, certo? Então, para exemplificar novamente, esse verbo aqui seria o arrange. Ela organiza a sua data frame de acordo com algum argumento que você fornecer aqui, tá bom? Então, um aspecto interessante, tá, do dplyr, desses pacotes do Tidyverse, é que colunas de data frames são tratadas como variáveis, tá certo? Ou seja, eu posso, se eu for me referir a alguma coluna da data frame aqui dentro de um verbo, ou seja, aqui nos parênteses de um verbo, eu não preciso colocar aspas no nome da coluna. Lembra que quando nós usávamos a sintaxe de matriz, por exemplo, se eu quisesse selecionar de íris, por exemplo, a coluna species, nós tínhamos que fazer aspas species, não é verdade? Lembram disso? Nós vimos isso aqui bastante em aulas anteriores. Eu estou selecionando, então, a coluna species de íris, tá? E tinha que colocar isso entre aspas porque eu estou colocando o nome da coluna aqui,
tá? É um caractere. Isso não se aplica no caso de verbos do dplyr. Se nós precisarmos nos referir a alguma coluna da data frame, ela é tratada como sendo uma variável, como se fosse um objeto realmente. Então você pode se referir sem as aspas. Vamos ver isso agora então no R. Então, lembrando para vocês, eu vou utilizar nessa aula a planilha Iris como nosso exemplo principal, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre essa planilha, vocês podem digitar interrogação Iris, isso vai abrir a ajuda, e vocês vão ver aqui a descrição do que é, tá? É uma famosa conjunto de dados de medições em centímetros de variáveis, comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala, tá? Respectivamente para 50 flores de cada uma das 3 espécies de íris, tá? Uma flor, tá? Se eu não me engano, lírio. E as espécies que foram estudadas nesse trabalho setosa, íris versicolor e íris virgínica, tá certo? E aqui dá mais algumas informações. Então, só mais uma vez para vocês lembrarem dessa data frame. Nós temos então aqui essa data frame com 150 observações de 5 variáveis, tá? Sendo que essa primeira variável aqui é o comprimento da sépala, seguida da largura da sépala, comprimento da pétala, largura de pétala e espécie, ou seja, qual é a espécie a que esse dado se refere. Então veja que esse dado aqui está perfeitamente organizado, tá vendo? Eu tenho uma variável em cada coluna, tá? E uma observação em cada linha, tá certo? Bom, então o nosso primeiro passo nesse script, veja que eu não estou seguindo aqui o protocolo. Tá? Por que eu não estou seguindo o protocolo? Porque eu não estou fazendo importação de dados. Em nenhum momento o que eu vou fazer na aula de hoje envolve ler dados do meu computador. Tá? Caso contrário, eu voltaria para o protocolo e veria quais são os passos que eu tenho que seguir. Certo? Mas no caso da planilha Iris, ela já vem na própria memória do R. Então eu não preciso me preocupar em definir o diretório de trabalho, tá? Porque isso não vai alterar nada aqui nesse caso, a menos que eu queira salvar o resultado, que não é o caso, tá bom? Ok, então o primeiro passo nosso então será carregar o pacote tidyverse, tá? E já vai incluir aqui vários pacotes, deixa eu ver se ele lista aqui, ó, tá vendo? ggplot, table, tidyr, readr, pure, dplyr, stringr, vários pacotes aqui já são apresentados, tá? Já são carregados com o tidyverse, tá? Então eu uso tanto esse pacote que é padrão eu carregá-lo automaticamente em todos os meus scripts, tá? É um pacote muito útil. Então a primeira linha, vamos fazer o carregamento de pacotes. Agora então, digamos que está aqui sepalength, está aqui a planilha Iris. Digamos que eu queira reordenar as linhas dessa data frame por ordem de comprimento de sépala, tá certo? Eu quero que as que têm menor comprimento de sépala apareçam primeiro e as demais em ordem crescente, tá bom? Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o nosso verbo arrange, ok? É um verbo do dplyr. É uma função, portanto, eu abro parênteses, tá? Primeiro argumento dos verbos do dplyr é sempre a data frame sobre a qual eu quero operar, que nesse caso é Iris, tá bom? Bom, e agora então eu vou dizer de acordo com qual variável é que eu quero fazer essa ordenação, tá? Essa organização da planilha, tá? Das linhas. Na verdade, então, como eu acabei de falar, nós queremos fazer por sepal-length. Veja que eu não preciso fazer isso, nem devo. Sepal-length. Por quê? Porque no dplyr, no tidyverse de modo geral, as colunas de uma data frame são tratadas como variáveis. E, portanto, no caso do nome de variáveis, nós não utilizamos aspas, tá certo? Então, automaticamente ele está entendendo aqui que esse objeto a que nós estamos referindo, essa variável aqui a que nós estamos referindo, ela está presente em Iris, tá bom? Então, se nós fizermos isso, vocês vão observar que essa planilha Iris agora, ela foi reordenada, tá? Eu começo aqui com o menor valor de sepal-length e os valores maiores em seguida, tá vendo? As linhas foram reordenadas por ordem crescente, tá? Isso é uma maneira de ordenar as linhas, tá bom? Se eu quisesse fazer em ordem decrescente, eu posso simplesmente colocar um sinal de menos aqui, tá? Nesse caso, então, eu começo com o maior valor,
tá? E as demais são apresentadas em ordem decrescente. Ok? Então é uma função muito útil, tá? Ela serve para você ordenar linhas, tá? Reorganizar linhas em uma data frame. Então, novamente, exemplo, tá? Nós temos aqui o nome do verbo, nós temos então a data frame, sempre primeiro argumento, e em seguida os demais argumentos sobre como nós queremos que esse verbo atue. Nesse caso, nós estamos indicando que nós queremos que esse verbo reordene as linhas de íris por ordem crescente da variável sepal length em íris. Tudo bem? Vamos então para a próxima muito útil função, tá? A função filter. A função filter, ela filtra linhas de DF, tá? De uma data frame, estou usando o DF aqui como data frame, de acordo com condição lógica. Lógica, tá? Condição lógica. Então, lembre, vamos fazer um paralelo aqui rápido com o que vocês já sabem, tá? Como é que eu fazia antes se eu quisesse filtrar, por exemplo, da planilha íris, eu quisesse selecionar todas as linhas em que petal length é maior do que 7? Bom, se eu fosse tratar a minha data frame como sendo uma matriz, tá? E a íris como sendo uma matriz, e usando a linguagem básica do R, nós faríamos então que eu quero selecionar íris. Eu vou utilizar um vetor lógico aqui nesse indexador, tá? Nesse caso, íris species, íris sepal length maior que 7 e vírgula, tá? Nesse caso aqui, então, eu estou selecionando de íris, eu coloquei aqui um vetor lógico na posição das linhas, tá? E isso então vai retornar somente aquelas variáveis, tá? Somente aquelas linhas em que sepal length é maior do que 7. No caso do dplyr, nós temos uma sintaxe que eu pelo menos considero mais simples. Então, o verbo que faz esse tipo de filtro de linhas, tá? É o verbo filter. Sempre o segundo argumento é a data frame sobre a qual você quer operar, que no caso é íris. E agora, então, eu vou colocar qual a condição lógica. Veja que aqui, cuidado, pessoal, vocês não precisam nem devem fazer isso aqui, ó. Se referir novamente à variável, a data frame, em seguida colocar cifrão. Você pode simplesmente se referir diretamente à variável, sem aspas, tá? Por quê? Porque a função vai automaticamente entender que essa variável aqui, a que você está se referindo, ela está contida nessa data frame aqui, tudo bem? Então agora o que eu quero dizer, na verdade, é que eu quero filtrar da data frame íris somente aquelas linhas, eu quero reter somente aquelas linhas em que sepal length for maior do que 7. Tá? Veja que nós obtemos exatamente esse resultado aqui, tudo bem? Eu poderia incluir condições lógicas compostas. Veja que aqui eu tenho uma condição lógica que atende apenas um único critério. Mas eu poderia combinar vários critérios. Por exemplo, e aqui eu vou precisar fazer um breve parênteses, eu não sei se vocês têm familiaridade com isso, tá? Mas quando nós tratamos de lógica, digamos que eu tenha duas condições, tá? Vou chamar de condição 1. Opa. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Condição 1 e condição 2. A condição 1, digamos que seja, por exemplo, sepal length maior do que 7. Qualquer outra condição genérica qualquer. Ela só pode assumir, então, dois valores. Tá? Nós estamos aqui no sistema binário. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Tá? Mesma coisa em relação à condição 2. Tá? Digamos que seja, por exemplo, espécie igual a cetosa, ou qualquer outra condição que você queira. Tá? Também, nós estamos em sistema binário, portanto, nós temos apenas dois resultados possíveis. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Agora a pergunta é,
se eu quiser combinar essas duas condições, como é que eu posso fazer essa combinação? Bom, existem pelo menos duas maneiras, tá? Mais clássicas de fazer essa combinação. Elas envolvem então o operador, tá? De AND, que no caso do R é aquele E comercial que... Bom, deixa eu tentar desenhá-lo aqui. Nada mal, tá bom. Seria esse E comercial, tá? Um AND. Ou OR, tá? Ou, tá? Que seria, no caso, essa barra vertical que no meu teclado aqui ele está em cima do Enter, mas em alguns teclados você vai encontrar próximo ao Z, tá? É uma barra completamente vertical. Cuidado, não é nem essa barra aqui, nem essa barra aqui, tá? É uma barra completamente vertical. Em alguns teclados eu já vi também que ela aparece como sendo duas barrinhas assim, tá? Mas quando você digita, ela aparece como essa barra vertical aqui. Então, esse operador aqui no R é o operador para combinar lógicos, tá? Por AND. E esse operador aqui combina lógicos por OR, tá? OR. Qual que é a diferença de AND e OR? Bom, vamos começar com AND. AND, quando você combina dois lógicos através desse operador AND, tá? A condição só é verdadeira se ambos forem verdadeiros. Se ambas as condições forem verdadeiras. O resultado dessa combinação só é verdadeira se ambos forem verdadeiros. Então vamos avaliar aqui nesse caso. Por exemplo, se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, esse operador de AND retorna verdadeiro, não é verdade? Se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira, ele vai retornar falso. Se a condição 1 for verdadeira, se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for falsa, ele vai retornar falso. E se a condição 1 for falso e a condição 2 for falso, vai retornar falso também. Ou seja, quando você utiliza o operador AND, a única combinação em que o resultado vai ser verdadeiro é quando ambas as condições são verdadeiras. Ambas as condições são verdadeiras, tá certo? Ok, e o que acontece se nós utilizarmos OR, tá? Ou seja, esse operador aqui. Nesse caso, a condição o resultado é retornado como verdadeiro se pelo menos um dos dois forem verdadeiros, tá certo? Então vamos lá. Se eu tenho que a condição 1 é verdadeira e a condição 2 é verdadeira, eu tenho que pelo menos um dos dois é verdadeira, portanto, o resultado é verdadeiro. Se eu tenho que a primeira condição é verdadeira e a segunda é falsa, nós atingimos o critério de que pelo menos uma seja verdadeira. Então, verdadeiro. Se a primeira condição é falsa e a segunda condição é verdadeiro, nós temos então novamente que pelo menos uma é verdadeira. Então, verdadeiro. E se ambas, tá? Se a condição 1 é falsa e a condição 2 é falso, nesse caso, nós não atingimos o critério de que pelo menos uma seja verdadeira. E, portanto, nós temos falso. Então, quando eu faço combinação utilizando esse operador, tá? Nós temos então que todas as condições são verdadeiras, todos os resultados são verdadeiros, exceto aquele em que nenhum é verdadeiro. Tá? Todos os resultados em que pelo menos um das condições são verdadeiras é, portanto, verdadeiro. Ficou claro? Isso é importante porque nós podemos, então, combinar. Nós podemos combinar lógicos aqui no filtro. Nós podemos dizer, por exemplo, olha, eu quero selecionar todas aqueles casos, tá? Todas as linhas, em que sepal length for maior do que 7 e que petal length for menor do que 6. Deixa eu ver, 6? Pode ser. Menor do que 6, tá? Veja que esse teste lógico aqui, ó, me retornou apenas duas linhas, porque somente nessas duas linhas ambas as condições são simultaneamente preenchidas. Ou seja, eu tenho situações em que a sepal length é maior do que 7 e, ao mesmo tempo, petal length é menor do que 6. Tá certo? Nesse caso, então, selecionou apenas duas. Ok. O que aconteceria se eu colocasse um OR aqui, tá?
Vou colocar essa barra vertical. Agora eu estou fazendo um outro tipo de teste lógico aqui. Eu quero selecionar aqueles casos em que sepal length seja maior que 7 ou o petal length seja menor que 6, certo? Então veja que o número de resultados aqui, na verdade, foram praticamente todos, né? Vamos ver. Quase todos preenchem essa condição, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora... Eu quero selecionar aqueles em que petal length seja maior, sepal length seja maior maior que 7 e petal length seja maior do que 6. Vamos ver o que isso aqui vai retornar. Agora sim, tá? Um ou outro. E não, ou, tá? Então veja, nós temos aqui, essa linha ela foi selecionada, veja que ela preenche a primeira condição, realmente petal length é maior do que 7, mas ela não preenche a segunda condição, tá vendo? Petal length não é maior que 6, mas como ela preencheu pelo menos uma das duas condições, ela é retornada. Enfim, tá? Então, esses seriam dois operadores lógicos muito importantes. Existem outros, tá? Maneiras de combinar, mas esses seriam os dois principais, tá? E ou. Você pode utilizar essas duas maneiras para fazer filtros no R. Por exemplo, isso é muito útil se eu quiser trabalhar com uma espécie específica, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui, sei lá, sepal length maior que 5, vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma outra espécie aqui. Perfeito. Então, digamos que eu quero ver o seguinte, olha, quais são os casos em que eu tenho que sepal length é maior que 5 e, ao mesmo tempo, a espécie é igual. Lembrem que, para testar, fazer o teste lógico de igualdade, nós utilizamos duas igualdades, tá, gente? Cuidado, isso é um erro muito comum. Nós utilizamos duas igualdades. Por que a gente não pode usar uma igualdade aqui? Nós já sabemos, nós já vimos lá na segunda aula, eu acho, ou terceira, nós vimos que o operador de igualdade também pode ser usado para atribuição. Então, em razão disso, se você quiser fazer o teste lógico de igualdade, você vai utilizar dois sinais de igualdade juntos, tá certo? Muito cuidado com isso. Então, species igual a cetosa. Ok. Então veja, nesse caso aqui eu tenho todos os casos em que dentro da espécie cetosa o tamanho da sépala, o comprimento da sépala é maior do que 5, tá certo? Então esse verbo filter aqui ele é muito útil para fazer esse tipo de filtro, para selecionar para selecionar linhas de acordo com algum critério lógico, alguma condição lógica, certo? Perfeito. Deixa eu me organizar isso aqui um pouco. Ok. Bom, o nosso próximo verbo, então, agora é o verbo select. Ele seleciona colunas de data frames. Simplesmente isso, tá? Então, filter, ele filtra linhas de acordo com alguma condição lógica. E select é específica para selecionar colunas. Então, a sintaxe é muito parecida com o que nós já vimos anteriormente. Primeiro, qual é o verbo que nós queremos utilizar? Select. Qual que é a data frame sobre a qual nós queremos operar? Iris. Qual é as colunas que nós queremos selecionar? Digamos que eu queira selecionar, deixa eu pegar eles aqui novamente. Digamos que eu queira selecionar de íris. Eu quero selecionar as colunas sepal length e species. Vejam que eu não preciso colocar aspas nos nomes das colunas, porque no dplyr as colunas, o nome das colunas são tratadas como variáveis, como se fossem objetos, tá? E, portanto, não precisa colocar aspas no nome das colunas. Então, feito isso, se nós executarmos, nós vamos ver que agora nós temos somente as colunas sepal length e a coluna species. Essa função do dplyr, ela tem várias, ela é muito interessante porque ela lhe permite fazer seleção de maneira muito simples, tá? Vamos fazer aqui um head iris. Por exemplo, se eu quiser selecionar da coluna sepal length até a coluna petal length, tá? Eu posso fazer select de iris de sepal.length até,
petal.length. Veja, pessoal, que isso daqui não é do básico do R. Isso daqui é, como eu falei, como se fosse uma linguagem própria do dplyr. Eu não posso fazer isso daqui com variáveis no base, no base, no R, tá? Mas eu posso fazer isso aqui no dplyr. Esse operador aqui, na verdade, está indicando que é para selecionar as colunas sepal length. Deixa eu escrever isso aqui certo. Sepal length. As colunas sepal length, petal length e todas as colunas que estiverem compreendidas entre elas, tá certo? Se nós executarmos isso daqui, nós vamos ver então que o resultado é essas três colunas aqui, tá? Como nós esperávamos. Perfeito. Vamos fazer novamente um red iris. Digamos também que eu queira selecionar todas as colunas que começam com sepal, tá? Então eu posso utilizar select de iris. E aí eu vou utilizar uma função especial dentro do dplyr, tá? Que é a função starts with, tá? É uma função do dplyr, tá certo? Eu vou mostrar para vocês mais à frente um arquivo no RStudio, tá? No site do RStudio, onde essas várias funções estão detalhadas, tá? Vai ser útil para vocês terem como referência no dia a dia. Então agora eu quero selecionar todas as colunas que começam com sepal. Certo? Veja que dentro disso daqui, como eu não coloquei o nome da variável, mas eu estou indicando um padrão, um caracteres que vai ser utilizado como o padrão que vai ser utilizado para definir se as colunas devem ou não ser chamadas. Tá? Então aqui não é o nome de uma variável, por isso eu devo colocar aspas. Tá? Então eu quero ver, selecione de íris aquelas colunas que começam com sepal. Tá? Se nós fizermos isso, nós vamos ver que foram selecionadas aqui sepal length e sepal width. Tá? Digamos que agora eu queira pegar aquelas que terminam com width. Tá? Eu quero selecionar todas que são largura. Então eu poderia fazer select de iris ends with width. Se nós fizermos isso, então nós vamos ver que nós temos aqui então sepal width, petal width. Tá? Ok. Enfim, existe uma série de outras funções igualmente úteis, tá? Por exemplo, eu lembro quando eu estava trabalhando na minha tese, eu tinha uma data frame que tinha, sei lá, 1.800 colunas, tá? Que todas elas começavam com OTU, tá? Porque se referia a unidades taxonômicas operacionais. Então, e tinha uma série de outras variáveis também relacionadas às características ambientais, o pH do solo, qual era o sistema de uso que eu estava trabalhando e assim por diante. Então era muito útil, a depender de qual análise eu queria fazer, não, eu quero operar somente sobre as OTUs agora. Então eu poderia utilizar essa função, e usei essa função, para selecionar somente aquelas que se referiam às OTUs. Tá? Eu peguei, começa com OTU. Tá? Ou eu poderia começar somente aquelas que têm químico no nome, tá? o chem, para indicar que são os dados químicos e assim por diante. Então essa é uma função muito interessante para permitir você selecionar de maneira muito rápida qual conjunto de variáveis você está interessado a selecionar para suas análises, tá bom? Enfim, eu não vou expandir mais esse assunto porque isso está bem detalhado no arquivo que eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês mais adiante. Bom, feito isso então, nosso próximo verbo muito útil, tá? É esse verbo mutate. Esse verbo mutate, ele altera, adiciona ou sobrescreve colunas de uma DF, tá? Então ele altera, adiciona ou sobrescreve colunas de uma DF, mas o que é muito importante, uma das características da função mutate é que
o número de linhas da sua data frame, ele é mantido. Ou seja, se você tinha uma data frame com 150 observações e você aplica a função mutate, o resultado final também é uma data frame com 150 observações. Tá certo? Mas vamos ver então para que serve a mutate. Digamos que, por exemplo, eu queira... Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui na nossa íris, tá? Red íris. Pô, eu não queria ter que adiantar isso agora não, mas vocês estão vendo que toda hora eu tenho que ficar fazendo head, eu tenho que ficar subindo e descendo o cursor aqui. Isso é chato, tá? Então, para evitar isso daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma função também do dplyr chamada de tibble. Nós vamos, na verdade, converter a nossa data frame para uma tibble, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sobrescrever íris recebe tbldf íris. Essa função aqui do pacote dplyr, tá? Ela converte uma data frame em uma tibble. Uma tibble é apenas uma... Opa, desculpa, escrevi errado aqui. tbldf. Uma tibble é apenas uma data frame, tá, gente? Não tem nada de novidade em relação ao que vocês já viram. A única diferença, na verdade, é que a maneira como ela é apresentada é diferente. Então, se agora eu fizer íris, vocês vejam que ele não apresenta a planilha inteira aqui no output. Eu não quero toda vez que eu digitar essa planilha, ainda mais se eu estiver trabalhando aí com, digamos, 150 mil linhas, por exemplo, ou 1 milhão de linhas, por exemplo. Você não quer toda vez que você digitar o nome, essa planilha tentar se apresentar por completo no console. Às vezes pode até gerar um crash do computador, tá? Do RStudio. Então, essa é uma das características interessantes, é que ele só mostra o que cabe na tela. Veja que depois ele indica aqui que, olha, bom, tem essas 10 linhas aqui que eu mostrei, tá? Mas tem outras 140 linhas aqui que eu não coube aqui na tela. Mas ótimo, eu não quero, nesse momento eu não preciso. Se eu quiser eu posso mostrar todas elas depois. Ele me dá essa informação aqui no início, ó. Então veja que quando eu digitei no objeto, ele já me informou, já me deu informações muito úteis, que antes eu precisava usar a função estrutura para isso, tá? Ele me indicou que esse objeto é uma tibble de 150 linhas por 5 colunas, ótimo. E olha, eu tenho informação aqui sobre quais são os modos de cada coluna. Essa coluna aqui é um double, tá? É um tipo de numérico, double, double, double e um fator, tá? Então, eu já tenho muitas informações aqui bastante úteis. Isso não é obrigatório, você não precisa converter para tibble se você não quiser, tá? Estou fazendo isso só por conveniência aqui. Então agora vamos ver a função mutate, tá? É um verbo, o verbo é mutate. Qual que é o primeiro argumento desse verbo? Como qualquer outro verbo do dplyr, o primeiro argumento é sempre a data frame sobre a qual você quer operar. Digamos que eu queira criar uma nova variável, tá? Que eu vou chamar de PL, referente a petal length, em centímetros. Então eu vou chamar de PL cm, para indicar que é centímetros, vai ser igual a petal length, ela está em milímetros, se eu não salvo engano, eu acho que ela está em milímetros, eu não tenho certeza. Vamos pedir ajuda aqui da íris. Ok, eu não sei se está em milímetros. Centímetros, tá? Os dados nessa data frame íris está em centímetro. Então, ao invés de ser, já está em centímetro, vamos converter para milímetros, tá? Então, o que eu quero fazer é converter, criar uma nova coluna nessa data frame, cujo nome será PL_MM, e essa coluna, então, ela vai ser calculada como sendo o petal length multiplicado por 10, não é isso? Se ela está em centímetro, eu quero ir para milímetro, eu multiplico por 10. Tá certo? Então veja, ó, que apareceu então essa nova coluna aqui, PLMM, tá? Cujos valores então são aqueles valores que ocorriam em petal length multiplicado por 10. Tá? Então isso aqui seria basicamente, para quem está acostumado com Excel, seria aquelas fórmulas que vocês utilizam no Excel. Ok? Eu estou então como se eu estivesse criando uma nova coluna, que ela é derivada das colunas pré-existentes. Tá? Pergunto a vocês acham que essa operação aqui alterou a data frame íris? Baseado no que nós já sabemos? Não, tá? A essa altura vocês já devem saber que não. Por que não alterou? Porque para que haja alteração de um objeto no R é necessário que seja feita uma operação de atribuição.
Então, se eu quero que essa mudança seja permanente, eu tenho que fazer que iris recebe o resultado dessa operação. Qual é o resultado dessa operação? É esse objeto aqui que contém, essa variável adicional. Tá? Nesse caso, se eu rodo esse comando aqui, aí sim a data frame iris foi alterada, tá certo? Ok. Bom, eu posso também sobrescrever as minhas variáveis originais. Então, novamente, eu posso usar mutate de iris. E se eu fizer, por exemplo, petal length igual a petal length vezes 10, tá? Nesse caso, eu estou sobrescrevendo uma variável pré-existente, tá certo? Então, no caso anterior, nós adicionamos uma variável pré-existente, e aqui nós estamos alterando, sobrescrevendo a variável pré-existente, ok? Então, basicamente, a ideia de mutate é permitir criar, adicionar ou alterar colunas de uma data frame baseada aí em fórmulas, tá? Em expressões aí com cálculos a partir dessas data frames originais, tá bom? Basicamente é isso. Agora, finalmente, com relação a Summarize, nessa aula de hoje eu vou mostrar como usar Summarize, mas não vai ser um uso muito útil. Na próxima aula, então, quando nós vermos a função GroupBy, a gente vai ver realmente qual é o potencial dessa função. Mas basicamente o que essa função Summarize faz é cálculo de sumários em uma data frame. Quando eu falo em sumários aqui, eu me refiro à agregação de valores. Ou seja, digamos que eu tenha, por exemplo, 5 linhas na minha data frame. Tá? Se eu aplico a soma nessas linhas, o que é que resulta dessa operação de soma? O que é que resulta dessa operação de soma? Um único valor, né? Isso com a soma, com o total. Tá? Então essa é uma característica da função Summarize. O número de linhas resultante da operação geralmente é menor do que o número de linhas iniciais. Por quê? Esses sumários, média, soma, mediana, máximo, mínimo, desvio padrão, erro padrão e assim por diante, todos eles agregam múltiplas observações em um único valor. Tá certo? A sintaxe é muito parecida com a sintaxe de mutate, tá? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, sei lá, vamos fazer summarize, é o nome da função, tá? Veja que nós temos a opção de summarize com S, que seria o inglês britânico, ou com Z, tá? Vamos usar summarize com S. Summarize iris, tá? Ou seja, o primeiro argumento de qualquer verbo deploy é sempre a data frame sobre a qual você quer operar. Então, summarize iris. E agora eu quero calcular uma média, como sendo a média de petal length. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de min PL igual a média de petal length. Tá? Se nós fizermos isso agora, a gente vai ver que o resultado obtido é a média de petal length. Ok? Eu posso fazer mais, assim, tanto aqui no Summarize, no Mutate, quanto aqui no Summarize, eu posso fazer mais do que uma operação. Eu posso adicionar mais uma nova operação aqui. Por exemplo, vamos fazer de SD, tá? SD de PL vai ser igual a SD de Petal Length. Nesse caso, então, o resultado é uma data frame, tá? Uma table, com apenas uma linha e duas colunas. Uma coluna referente a essa operação aqui que eu calculei a média e uma outra coluna referente ao desvio padrão. Tá certo? Bom, então, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de mostrar um recurso muito útil, tá? Aqui do RStudio. Se vocês entrarem aqui no site, no link, eu vou colocar esse link aqui na descrição, tá? RStudio/resources/cheat sheets, tá? Vocês vão encontrar uma série de planilhas, de tabelas aqui, com funções muito interessantes do RStudio, do Tidyverse e de vários outros pacotes, tá?
Eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa de manipulação de strings, a gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Transformações de dados, então várias das planilhas ou das funções que nós conversamos a respeito hoje, ó, summarize, vamos ver, filter, mutate, tá? Várias delas estão aqui exploradas com muito mais detalhe, tá? Com uma riqueza muito maior de detalhes. E isso daqui seria interessante você ter impresso do lado ou guardar em algum lugar no seu computador, tá? Para servir como referência na sua análise de dados. Também aqui uma outra também sobre importação de dados, tá? Tem uma série de ferramentas aí, muito além do que a gente conversou nessa aula anterior. Esse Pure, a gente vai utilizar esse pacote aqui, é um pacote muito bom também. E o ggplot 2, que também a gente vai discutir extensivamente em várias aulas aqui no futuro nesse curso, tá? Então, deem uma olhada nesse link, tá? E baixem esse material, deem uma pesquisada, leia. Se vocês tiverem dúvida a respeito de algum conteúdo, fiquem à vontade para postar aqui nos comentários. E dentro do possível, talvez eu esteja gravando aí uma nova aula, explorando mais detalhes a respeito desse material, tá bom? Obrigado. Bom, com isso então nós vamos fechar essa aula de hoje, tá? Essas foram demonstrações muito básicas, mas que nós vamos explorar com muito mais detalhe aí quando formos realmente trabalhar com análise de dados e análise exploratória de dados, que será a próxima aula, tá certo? Muito obrigado.